Muito feliz nessa noite e ver a igreja cheia, a igreja repleta, ver o irmão bispo entre nós, querido amigo, irmão, por quem temos orado. O Senhor sabe quanto temos acompanhado esse irmão, essa família em oração. O irmão José também, que está conosco, sua esposa. Eu creio que são esses visitantes que muito nos alegra. Deus nos abençoe nesta noite com a meditação da sua palavra. Salmo de número 91 é onde encontra-se o texto da nossa reflexão nesta noite. Salmo de número 91. Salmo muito conhecido, muito lido pelos crentes. Me lembra muito a minha avó materna, que sempre lia esse salmo conosco. Diz assim na versão NVI, Nova Versão Internacional, que eu vou ler. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, obrigado, Pai, por esta porção preciosa da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, ó Deus, conforme o Senhor tem já preparado para nós esta noite. Em nome de Jesus, amém. Talvez a grande dificuldade que nós temos na vida seja a falta de lembrança de que nós vivemos fora do paraíso. O pecado fez com que o homem fosse colocado para fora do paraíso. Mas nós vivemos como se ainda estivéssemos dentro. Pretendemos viver assim, e muitas vezes exigindo que a vida para nós seja um paraíso. Exigindo que o nosso casamento seja assim. Exigindo que a vida familiar seja assim também. Que a vida na igreja, na comunidade seja assim, e ela não é assim. Vivemos exigindo até que a nossa vida com Deus seja assim, como se estivéssemos ainda vivendo dentro do paraíso, como foi no início. Somos pessoas que sofrem a tristeza dessa dolorosa verdade que é viver fora do Éden, fora do paraíso. E por causa disso, nós estamos sujeitos a boas e más notícias.
Nós não sabemos o que o restante do dia de hoje reserva para cada um de nós. Muitos amanheceram o dia de hoje perfeitamente bem, tudo correndo na mais absoluta tranquilidade, normalidade, e de repente a vida virou de cabeça para baixo. Salmo 91 é um salmo cheio de boas e de más notícias. Há quem consegue enxergar apenas boas notícias no salmo, mas eu vejo o salmo repleto de notícias não boas. Você vê isso também de forma clara. Há uma alternância no salmo entre boas e más notícias. Por exemplo, más notícias que você lê e entende que há inimigo no caminho. Não é uma boa notícia. O salmo fala de figura de uma espécie de caçador. Em algumas versões, laçador, que monta armadilhas para os seus pés, de forma intencional. Há aquele inimigo que é sutil, sorrateiro, e esse é o mais complicado de se lidar. Porque para o inimigo declarado você não dá as costas, você fica esperto com ele. Mas para um inimigo que é sutil, aquele que arma e coloca no nosso caminho armadilhas, esses são muito complicados de se lidar. Você vem caminhando tranquilamente, não há guerra declarada, não há alardes, não há também desconfiança momentânea, não há contenda nenhuma declarada, parece que tudo está em paz e de repente você sofre um acidente inesperado, provocado por algo armado contra você, e esse tipo de inimigo certamente é o pior dos inimigos. E você o encontra descrito aqui nesse salmo, na figura da serpente. A serpente é sorrateira, sutil, disfarçada. O leão já é a figura de um inimigo declarado, feroz, que ruge, faz barulho, que produz sons furiosos, demonstra a que veio. Leão e serpente nas Escrituras são tipos de Satanás, tipos bíblicos do mais cruel inimigo do ser humano. Jesus disse que o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Aquele que veio para roubar, o que ele quer é tirar de você o que você tem, o que você possui. Ele quer subtrair o que é teu, te deixar destituído daquilo que é seu. Esse veio para roubar. O que vem para matar, ele não apenas se contenta em levar o que você tem. Ele quer acabar, ele quer tirar a sua vida. Ele quer que chorem por você, pela sua ausência. Ele quer fazer com que você não exista mais. Que os seus lembrem de você com saudade, chorem. Ele veio para matar. Já quem vem para matar e destruir é aquele que não quer deixar nenhum sinal teu. Quer te demolir. Que ninguém mais sequer lembre-se de você. O que ele quer é devastar. Quer fazer com que se esqueçam da sua presença que um dia foi real. Quer dilapidar tudo. A Bíblia diz que esse inimigo está no caminho. E nós o enfrentamos. Essa é uma péssima notícia. O Salmo fala também de pavores da noite, setas ou flechas que voam de dia e que vêm na sua direção, obviamente. Peste que se move durante a noite, fala de pessoas aos milhares que tombam ao seu lado.
Isso provavelmente para falar de guerras, coisa terrível. Tem situações também do cotidiano, pelas quais nós passamos, vivemos, e não conseguimos nem mesmo pedir socorro, ajuda, como por exemplo, alguém que se arrisca a nadar na praia, no mar, e vai para longe da orla. Em questão de alguns minutos, o tempo vira de modo que forma uma tempestade, essa pessoa não consegue mais voltar nadando, e começa a lutar com isso, está só, não tem condições favoráveis para gritar e ser ouvida, as suas forças vão se esvaindo, por mais que se esforce, ela não sai do lugar, ela se esforça para ir para frente e vai para trás. É uma péssima notícia para ele, o problema está para além das suas possibilidades. São as adversidades circunstanciais da vida também, coisas do dia a dia, mas que todas elas são absolutamente desfavoráveis a nós. São péssimas notícias. Mas o Salmo também fala de boas notícias. Boas e maravilhosas notícias. Boas notícias, meus irmãos, são todas relacionadas a Deus. O Salmo diz que nessa mesma vida que nós enfrentamos as más notícias, Deus é o nosso abrigo. Aleluia. Diz que Deus é o nosso refúgio. Ele é a sombra que nos proporciona descanso. Aleluia. Diz que Deus é guarda. Diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar. Diz que Ele é nossa proteção. Essa é a seção de boas notícias do Salmo, e que todos nós, evidentemente, mais gostamos. Tem algumas famílias que deixam o Salmo, a Bíblia aberta no Salmo 91, na estante, na sala de casa, na entrada. Como se a Bíblia meramente aberta, fisicamente aberta, tivesse esse poder de proteger. Não é esse o caminho. Passa a ser uma espécie de amuleto, de superstição, né? Versão paginada de sal grosso. Contrário ao que a própria Bíblia diz. Mas tem muitos que embarcam nessa por falta de entendimento. As boas notícias nesse salmo falam acerca de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. Deus é aquele que nos guarda e nos protege à sua sombra. Eu quero te convidar a olhar mais uma vez para esse salmo e quero destacar uma palavra e dois verbos que são de suma importância nesse texto sagrado da palavra de Deus. A primeira palavra que merece destaque está na abertura do salmo. Ele é abrigo. Em algumas versões diz que ele é esconderijo. Todos nós sabemos para que serve um abrigo. Quando em períodos de calamidade pública, de guerras, quando as pessoas estão passando por problemas, por exemplo, de guerra civil, as pessoas precisam de um abrigo. No Brasil nós não temos esse tipo de situação, mas em países, por exemplo, como países do leste europeu, abrigo é uma coisa muitíssimo comum e extremamente necessária. Um lugar ou espaço subterrâneo onde as pessoas possam se abrigar dos ataques. Abrigo é essencial. Ano passado, Deus nos deu a bênção, a mim e a Fabíola, de visitar a casa do meu irmão na Itália. E lá nós pudemos ver um pouco disso. Esconderijos, abrigos subterrâneos que serviram para as pessoas
em tempos de guerra. A Itália está repleta desses abrigos, que hoje, inclusive, são preservados para manter a história da cidade, de Roma, do país. Dificulta, inclusive, a malha ferroviária do metrô, que é muito pequena, justamente para preservar essa história, e é algo muito interessante de se ver. E o Salmo diz que Deus é o nosso abrigo. Já pensou o que seja isso? Deus é o nosso abrigo. Isso é ou não uma boa notícia? Por mais incrível que possa parecer, o lugar mais seguro na face da terra é uma sombra. O salmista diz que é o lugar onde você pode estar e se sentir o mais protegido possível. E esse lugar não passa de uma sombra. Só que é a sombra do Onipotente, a sombra de Deus, que é o nosso abrigo. Aleluia. A palavra abrigo, portanto, nesse salmo é uma palavra que merece destaque como uma excelente boa notícia. Há também pelo menos 2 verbos que se destacam nesse texto, nesse salmo precioso. São eles o verbo habitar e descansar. 2 verbos que colocam em evidência uma maneira vitoriosa de alguém viver a vida. Habitar não é fazer de um determinado lugar apenas para onde você acorre de vez em quando. Habitar é ocupar como residência, é morar. O verbo habitar comunica um lugar de permanência, lugar onde nós nos identificamos, onde quem quiser nos encontrar, é para lá que se dirige, é onde nós permanecemos. Isso fala sobre um estilo de vida no qual Deus não é um lugar para onde nós corremos na hora da adversidade apenas, mas é um lugar onde nós nos situamos em toda a nossa existência, todos os dias da nossa vida, todos os dias. É onde nós estamos no inverno, no verão, no outono, na primavera. É onde nós estamos quando chove, quando faz sol, na tempestade, na bonança, na troca de estações. É para onde nós nos encaminhamos com naturalidade, nem pensamos, nem planejamos. Na nossa casa é assim. Terminado um dia de trabalho, nós nem pensamos, é natural. Nos encaminhamos para lá. Afinal, é a nossa casa, é a nossa habitação, lugar para onde nós naturalmente nos dirigimos. A vida que nós vivemos em Deus é a vida em que Deus se torna o nosso foco. É para onde nós olhamos, é para onde nós nos dirigimos, é para onde nós caminhamos. Há uma grande diferença entre graça e lei. Uma dificuldade muito grande que muitos enfrentam na vida cristã é o fato de começarem pela graça e quererem continuar pela lei. Foco na lei é eu cumpro, eu obedeço, eu faço, e a coisa acontece. Foco na graça é eu dependo inteiramente de Deus, pois eu sei e quero cumprir, quero obedecer. Isso significa que a lei, pastor, é desnecessária? Não. A lei não é desnecessária porque ela nos mostra o caminho de Deus. Nós temos aprendido isso. Mas ninguém jamais será salvo pelo caminho da lei. Ninguém jamais conseguirá ser salvo agradando a Deus pela obediência integral à lei, porque não conseguimos isso.
Tiago, capítulo 2, verso 10, diz: quem obedece toda a lei, numa forma de dizer, uma expressão, para que entendamos, quem obedece toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de quebrar toda a lei. Ninguém pode olhar para a lei esperando ver nela alguma brecha para se ver em condições de se achegar a Deus. Nós só conseguimos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo. Dependemos dele. O nosso foco para chegar a Deus é o Senhor Jesus. Jesus é o nosso Deus. Nós somos cristãos. Podemos dizer assim: Deus te abençoe, e dizemos isso várias vezes no dia para muitas pessoas. Mas podemos e devemos dizer também: Jesus te abençoe. Precisamos entender que o nosso foco tem que ser Deus, e o caminho para Deus é Jesus. Necessitamos da graça de Deus em tudo na vida, e Jesus é a graça de Deus ao mundo. Aleluia. Quem quer fazer tudo perfeito corre um sério risco na vida. Um sério risco, porque esse negócio de fazer tudo perfeito é negócio de Deus e não do ser humano. Volta e meia você se decepciona consigo mesmo. Você depende do poder de Deus na sua vida o tempo todo. E é exatamente isso que te faz habitar em Deus. Aleluia. Desejar ter comunhão com Ele. E somente assim você realmente encontra uma vida estável, bem-sucedida e feliz. O segundo verbo é o verbo descansar. A sombra do Onipotente descansará. Na Palestina, contexto onde esse salmo é escrito, descansar à sombra é um quadro muito significativo. No meio de um sol causticante, descansar à sombra. Esse descansar à sombra do Onipotente tem dois aspectos muito práticos da nossa vida. Primeiro, há fases na nossa vida, ou períodos da nossa vida, em que as dificuldades que enfrentamos nos aproximam mais de Deus. É quando as necessidades nos fazem orar mais, clamar mais ao Senhor, clamar mais a Deus, buscando mais a presença do Senhor, desejando mais estar com o Senhor. Imagine alguém que está necessitadamente à procura de um emprego. Precisa de um emprego. E surge uma oportunidade. E ela precisa muito dessa vaga. 1000 candidatos para 3 vagas. E ela vai para a entrevista clamando ao Senhor. Buscando ao Senhor, orando, pedindo ao Senhor por essa bênção. No dia anterior, já orou muito por isso. Orou mais do que orava naturalmente. Pela manhã, quando acordou, a primeira coisa que fez foi orar. Enquanto se arruma, se apronta para sair, está orando. Toma o ônibus e vai orando. Enquanto espera, enquanto aguarda para ser chamado, para ser entrevistado, o que ela está fazendo? Orando. Entenda o que eu vou dizer. Parece que apenas essa sombra do Altíssimo, sombra do Onipotente projetada sobre essa pessoa, já lhe proporciona descanso. Apenas esse sentimento de proximidade do Senhor já lhe faz sentir
visto e cuidado por Deus. E a pessoa se vê até em condições de segurar na mão de Deus. Isso lhe proporciona descanso. As dificuldades aproximando mais do Senhor. A segunda imagem, ou o segundo aspecto desse descansar em Deus, agora imagine a pessoa que já cumpriu todo o seu tempo de trabalho, com êxito total. Já é alguém que se encontra aposentado, curtindo a tão merecida aposentadoria, não está mais lutando por vaga nenhuma de emprego, pode se dar ao luxo de levantar-se às 9 da manhã, tomar o seu café da manhã tranquilamente, ao meio-dia desfrutar do seu almoço com tranquilidade, e depois disso vai descansar um pouquinho. Não se sabe de quê, né? Mas vai descansar um pouquinho. Vai tirar uma soneca para descansar um pouco. Coisa maravilhosa isso. E a pessoa é alguém que após o almoço vai deitar-se um pouco para descansar e ela ora ao Senhor. E ora dizendo: Senhor, obrigado pelas tuas maravilhosas bênçãos derramadas sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, por esse arrozinho com feijão, esse franguinho que eu acabei de comer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado na minha vida. Eu reconheço que o Senhor que fez tudo isso. Agora eu vou deitar-me, descansar um pouquinho, vou relaxar um pouco e te peço, Senhor, esteja comigo nesses momentos de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm essa ideia equivocada de que para determinadas coisas não precisam mais de Deus. Para coisas que achamos que estão dentro da normalidade, coisas dentro das nossas possibilidades de realizar. Aquilo que nós já conquistamos, já é nosso, não precisa tanto assim mais de Deus. Porque nós mesmos resolvemos, está nas nossas mãos, coisas que fazemos tranquilamente. Vou almoçar e vou descansar. Por que eu preciso da ajuda de Deus nisso? E quantas vezes as nossas quedas, as nossas derrotas ocorrem exatamente em momentos de tranquilidade, de sossego, em que achamos que nós mesmos nos bastamos. Estão lembrados da história de Davi, o grande rei Davi, salmista Davi. Enquanto o povo de Israel está lá no campo de batalha, certamente clamando, orando a Deus, Davi está no palácio descansando. E não demora, ele se vê envolvido numa história terrível, que passa por traição, adultério, culmina num assassinato, e foi certamente o momento mais difícil na vida de Davi. Começa no descanso, num momento de tranquilidade, momento em que Davi está descansando, mas não descansando à sombra do Onipotente. Que o Espírito Santo nos desperte a viver uma vida, um estilo de vida, em que permanentemente sintamos a necessidade de estar em comunhão com Deus, habitando em Deus. E mesmo naquelas coisas mais triviais da nossa vida, sabe aquelas coisas? Fazendo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, que seja em comunhão com o Senhor. As coisas mais simples da vida, coisas que já fizemos 20, 30, 50, 100 vezes. Tiramos de letra.
fazemos isso de olhos fechados. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessas coisas nós também precisamos estar na dependência de Deus. Não podemos jamais perder essa comunhão com Deus, e quem assim procede, vive e encara de maneira vitoriosa todas as boas e as más notícias da vida. É muito bom ser otimista na vida. Existem pessoas que são excelentes mensageiros. Sempre que elas aparecem, você pode esperar, vem trazendo boas notícias. Estão sempre vendo o lado bom da coisa, o lado bom da vida. E isso é muito bom, isso é algo essencial, mas a vida não é só feita de boas notícias. Não é bom ser otimista em excesso, nada em excesso. Porque a vida, ela tem também más notícias. Nessas horas nós precisamos muito mais de abrigo e descanso do que otimismo. E também não é para ser pessimista em excesso. A vida é cheia de adversidades, mas ela também é cheia de bênçãos. É o saber conviver com as boas e más notícias sempre dependendo do Senhor. Nele se abrigando, nele encontrando refrigério, sombra e descanso. Aleluia. Deus está presente na nossa vida inteira. Deus se coloca ao nosso alcance, através da oração, da comunhão, da fé. O Altíssimo e Onipotente não é um Deus que fica preso num livro que abrimos na estante da sala, mas é um Deus que se torna a nossa possessão. Ele se deixa ser nosso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio. Aleluia. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. Direi do Senhor: Tu és o meu abrigo. Aleluia. Tu és o abrigo em quem confio. Leia, releia esse salmo mais vezes. Você vai ver o salmista referindo-se a Deus como alguém com quem nós precisamos ter relacionamento. Deus não é essa fonte mística de socorro na hora da dificuldade. Deus é alguém que nos ama profundamente. É alguém em quem nós podemos habitar, ter comunhão permanente. Alguém absolutamente necessário na nossa vida, indispensável, até mesmo quando achamos que dele não precisamos. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria de sermos mais uma vez nesta noite iluminados pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que sempre o Senhor fale conosco, sempre, ó Deus, mais uma vez fale conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve, ó Deus, a nos enxergarmos e a colocarmos sobre a autoridade da Tua Santa Palavra. Nos colocarmos debaixo da Tua Palavra, para que ela preencha as nossas necessidades, para que ela nos alimente, nos nutra na nossa caminhada. Oh Deus bendito, nós reconhecemos que nós vivemos uma época tão grandemente abençoada pelo Senhor. Ó Deus, nos lembramos a Tua palavra que nos diz, a época antiga, em que a Tua habitação no templo, no lugar santo dos santos, era lugar onde uma pessoa, apenas uma vez por ano, adentrava. Mas com o Senhor Jesus, este lugar, este acesso ao Senhor, foi aberto. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pelo Senhor se fazer acessível a nós.
Oh Deus, obrigado por ser o nosso abrigo, nosso refúgio, nosso refrigério na caminhada. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra aos nossos corações e que ela transforme aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Que a tua palavra seja um modelo para nós, para que vivamos então essa vida que o Senhor já tem nos proporcionado. Que seja assim, ó Deus, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.